Então, se você já economiza o adequado, como é que você pode fazer para aportar mais? Aí vem a segunda parte, que é através de maiores ganhos. Eu acho isso tão importante que no Viver de Renda, no módulo 6, também tem conteúdo sobre empreendedorismo, já que dependendo, você pode começar a ter uma renda extra, que de repente pode se tornar tão grande a ponto de ofuscar sua renda principal, inclusive mudar a sua vida. Foi não por acaso que aconteceu comigo. E aí, pegando o depoimento do Daniel, que também foi aluno do Viver de Renda, ele fala que a cereja do bolo são os módulos sobre mentalidade, é o módulo 1, e empreendedorismo, que é o módulo 6. Portanto, repare o seguinte, a primeira forma de acelerar o processo é aumentando seus aportes, seja através de menores gastos ou através de maiores ganhos que você não usa para aumentar o seu padrão de vida automaticamente, mas sim para investir. E depois que você já faz isso, como encurtar ainda mais a trajetória até os primeiros 100 mil e depois, como consequência, até 1 milhão. Ele virá, questão de tempo. É melhorando a rentabilidade da sua carteira. Aqui eu vou voltar a dar exemplos numéricos, só que ao invés de considerar aqueles 10% ao ano, que como eu já disse é levemente acima da Selic média dos últimos 10 anos, eu vou considerar aqui uma rentabilidade de poupança de 0,5% ao mês mais TR. Para facilitar a conta, eu vou colocar essa rentabilidade em 7% ao ano. Poxa, Bruno, são apenas 3% de diferença. Só que 3% ao longo do tempo é muita coisa. Volta lá no Egito Antigo, quando construíram as pirâmides, 4.500 anos atrás, e pensa nessa economia crescendo 3% ao ano ao longo de todo esse tempo. Faça a conta. 1,03 elevado a 4.500 anos. Vê o número que vai sair disso. Essa economia seria do tamanho da Via Láctea, talvez do universo, sei lá. Então, dado o tempo suficiente, esse número pequeno ele se transforma em algo muito grande. E aí, novamente, simulando que você investe R$300 por mês, só que agora, em vez de rendendo 10, rendendo esses 7. O que nós teríamos? A distância até os primeiros 100 mil seriam de 15 anos e 8 meses, 188 meses. Depois 89 para chegar a 200 mil, 59 para 300, 44 para 400, e assim vai até que o último período de 900 a 1 milhão demora 18 meses. Pegando apenas os primeiros 100 mil reais, foram 2 anos e 1 mês a mais para chegar aos 100 mil em comparação com uma rentabilidade de 10%. E para chegar até 1 milhão foram 44 anos e 2 meses. Ou seja, a simples falta de conhecimento fez com que o período até o primeiro milhão fosse de 10 anos a mais em comparação àquela primeira simulação feita com os mesmos 300 rendendo 10%. E aqui é um detalhe interessante, porque até agora não se tem inflação. Vamos lembrar que conforme você vai juntando dinheiro, esse dinheiro também está desvalorizando, porque afinal de contas o governo não para de criar mais moeda. Em alguns intervalos de tempo, a inflação consegue ficar maior do que os ganhos que a pessoa tem na poupança. Então seria quase como você está querendo encher um balde de água sendo que ele tem um furo embaixo. De modo que aqui no Brasil é extremamente necessário que você busque em investimentos ter uma rentabilidade de pelo menos 2 dígitos através do tempo. Poderia dizer aqui que simplificadamente quanto maior, melhor, mas vamos lembrar que você quer um retorno ajustado a um certo nível de risco. Tem gente que topa correr muito risco, tem gente que quer correr menos risco. Mas para investir não há como não correr risco. E até quando você não investe, você não está nem correndo risco, você tem a certeza de que você ficará mais pobre. E aqui novamente eu vou colocar um depoimento do Benetti, também aluno do Viver de Renda, ele fez a turma 22, mostrando que depois que ele obteve conhecimento, a carteira dele passou a ter retornos adequados, ganhando de vários benchmarks. Sendo que antes de obter o conhecimento, ele estava brincando de investir, nas palavras do próprio aluno, e chegou a perder 20% daquilo que ele tinha, ou seja, 1/5, ao fazer investimentos errados. E aí quando você une essas duas coisas, o aumento dos aportes com o aumento da rentabilidade, pode acontecer com você o que aconteceu com a Larissa.